Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Hoje eu tenho uma surpresa para você. Meu amigo Flávio, que já se inscreveu no canal. Tamo junto, galerinha, segue aí. É por isso que eu falo, gente, é importante a gente falar, a gente dizer o que nós temos para dizer. As pessoas, elas vão ouvir. Algumas vão gostar, outras não. O meu amigo Flávio vai sair agora porque ele tem um compromisso inadiável. Mas ele prometeu que amanhã ou depois ele vai vir aqui e nós vamos continuar esse papo. Tá bom? Foi um prazer conhecê-lo. Hoje eu vou fazer o vídeo 33. Então você procura lá, vai seguir lá pelas 9, 10 horas. Certo. Tá bom? Vigia das pessoas. Vigia das pessoas. Se liga, hein? Segue se liga, aí, vigia dê das o pessoas. like e se inscreva Tamo no junto. canal. Se inscreve. Muito obrigado, aí, amigo. Deixa o joinha. Isso foi um grande apoio. Que Deus te abençoe. O Vai lá vigia no das Kawaii. pessoas. Vigia das pessoas não sou eu, é ele lá de cima. Mas Tá, segue eu lá. vou Vai lá tentar no Kawaii. conhecer, eu vou tentar. Procura no Kawaii e faz lá também a live É que lá. eu tô começando. Vai chegar lá, vai Vamos chegar. devagar. Foi um Deus prazer, abençoe. viu? Vá com Deus. Deus também. Se você quiser aparecer aqui no canal Vigia das Pessoas, é simples. É só você ir passando, a casa está sempre aberta. Falar em casa aberta, ontem acho que no capítulo 32 ou 33, eu apresentei meu amigo José Maria, que também estava passando. Aí eu falei, não, aqui as portas estão abertas. Todos podem participar se quiserem. Bom dia, cavaleiro. Bom dia. E hoje é um dia muito importante, porque nós vamos falar... nós estamos falando de Daniel, já falamos todos os capítulos do 1 ao 6. Depois nós demos um tempinho e depois falamos do 7 e do 8º. Hoje é o 9º capítulo. Antes do Flávio aparecer aqui, eu estava imaginando como ia começar o vídeo. Aí depois convidei ele para participar e as coisas seriam diferentes. Mas como ele precisava sair correndo, compartilha, viu? Vamos retomar Deus, o vigia das pessoas, responde às nossas orações. Sempre. Não só as nossas, aqueles que consideramos seus filhos, mas a todos, indistintamente, de religião, de credo, ou de não credo, ou até os perseguidores de Deus, Deus responde às orações. Eu estou lembrando agora daquele evento, não sei se está em Crônicas ou em Juízes. De repente entra uma narrativa e um cidadão, fala o nome dele que eu não lembro agora, ele fala assim: ó Senhor do céu, eu quero que Deus me ajude. Só isso ele fala. E aí o texto diz que ele ficou muito rico, teve muitas coisas. Tá vendo? É assim que Deus é. Deus é por nós todo o tempo. Deus está sempre respondendo às nossas orações, sejamos bons ou não. É claro que Deus reclamou em Isaías: as suas ofertas são abominações, eu estou a ponto de vomitar vocês. Sabe, esse sacrifício sem sentido. Até as orações do abominável Deus rejeita. Mas isso não são as regras de Deus. O abominar das nossas oferendas são exceções de Deus. Então Deus está cansado de sacrifícios, de sangue de touros e blá blá blá. Deus está cansado. Mas isso não pode tirar de nossas mentes o fato de que Deus é o nosso provedor.
Eu vou contar uma, duas experiências rapidinhas das minhas queridas. Minha esposinha, que hoje dorme no Senhor, e minha filhinha mais nova. Primeiro eu vou contar da minha esposinha. É uma história triste. Ela tinha um desafeto, o único desafeto dela que eu conheci em toda a vida dela. Minha esposa era adorada por todos, menos por essa pessoa. E minha esposa falava: por que essa pessoa me odeia? Se ela tem mais do que eu, se ela, sei lá, tem todos os motivos. Mas não, a pessoa odiava. E aí nós mudamos da casa. E aconteceu que essa pessoa sempre cruzava o caminho da minha esposa. Às vezes eu estava junto, às vezes não. E ela falava: aconteceu. E aí ela falava: o que eu vou fazer? O que Deus quer que eu faça por essa pessoa? Eu falei: acho que Deus não quer nada, a não ser que você ore. Minha esposa falava assim: mas eu já estou orando por ela já faz tempo, essa pessoa. E um dia minha esposa chegou em casa estupefata. Faltava poucos dias para ela partir dessa para melhor. Ela falou: encontrei meu desafeto. Eu falei: sério? Veio falar comigo. Eu falei: como? Te insultou? Não. Me pediu perdão. Eu perdoei. Nós oramos e agradecemos a Deus. Deus responde às nossas orações. Nós não precisamos lutar as nossas batalhas. É Deus quem batalha por nós. Se você tem algum desafeto, e todos nós os temos, ore por eles. Faça como Jó. Jó não desejava o mal para seus desafetos. Eu confesso que eu não tenho o coração tão bom quanto o de Jó, nem quanto da minha flor. Mas eu tenho aprendido. Agora um testemunho mais alegrinho para acabar com esse clima. Misericórdia, vigia das pessoas, esteja conosco. Eu sempre fui muito esquecido, esqueço tudo. Esqueço o texto, esqueço onde está a passagem bíblica, esqueço tudo. Num dia, numa bela manhã de sábado, estávamos nos preparando para ir à igreja e minha filha decidiu que naquele dia ela não ia. Eu não sei porquê, a minha filha não era tão grandinha, não sei porquê que esse dia eu deixei ela ficar em casa. Ela devia ter uns 10 anos, não sei, não lembro mais. Aí que levantamos e vamos à igreja? Não, hoje eu não vou não, eu vou ficar aqui. Fui para a escola, tô cansado, não sei o que, blá blá blá. E deu a hora de sair, eu comecei a caçar a chave. E lá em casa, até hoje eu não sei onde é que tem umas chaves. E são duas reservas. E essa chave que eu tinha perdido hoje, era uma chave que eu perdi, que eu esqueci há 1 ou 2 dias atrás. Porque eu não uso o carro todo dia. Então eu tava caçando e falei: ah, meu Deus. Aí eu orei ao Senhor, implorei para Ele para aparecer a chave. Eu falei: filha, a chave vai aparecer. Vamos para a igreja, menina? Aí ela falou assim: ah, se a chave aparecer, eu vou. Quando ela acabou de fechar a boca, a chave apareceu.
tava, não lembro aonde, mas apareceu. Acho que foi minha esposa que achou. Aí, ela falou, não vou não. E aí daqui a pouco, quando eu começo a me vestir a roupa, começo a mexer o bolso, adivinha? Uma chave que eu tinha perdido há 6 meses atrás apareceu no bolso que estava guardado no armário. E nisso a minha filha saiu chorando. Eu vou para a igreja. Eu falei, como assim? Você falou que não ia? Ela falou, não. Quando o senhor disse que achou a chave, eu falei com Deus quietinha. Achar uma chave que está perdida há 1, 2 dias é fácil. Quero ver o senhor fazer aparecer a chave que está perdida há 6 meses. Quando ela disse isso, eu coloquei a mão no bolso e aconteceu. Gente, milagre. Deus responde às nossas orações. E nós pensamos, como a minha filha, como o rei Zedequias, porque Isaías falou, qual sinal você quer que Deus te dá? Você quer que o sol vá para frente, na sombra, na escada de Acás? Ou você quer que o sol retroceda 10 degraus, avance 10 degraus ou retroceda 10 degraus? Ele disse, avançar é muito fácil, quero ver retroceder. E o sol retrocedeu 10 degraus na escada do rei Acabe. Tinha um relógio de sol ali, né? Então, não existe nada difícil para Deus. Ele pode retroceder o sol ou avançar, que não é fácil como você imagina, não. Avançar o sol é a mesma coisa que retroceder. Deus é poderoso, Ele responde às nossas orações. E eu disse para você que não importa como você seja, se você esteja com Deus ou esteja contra Deus, Ele responde. O problema é que nós não perguntamos. Nós tentamos achar as respostas por nós mesmos. Por exemplo, houve um homem que tentou e ele construiu um império. E ele olhava assim, falava, oh, que bela Babilônia que eu criei. Mas aí ele fez a pergunta que todos os humanos fazem. Qual o sentido da vida? E ele teve o sonho da estátua. E Deus revelou para ele. E ele era um incircunciso, perseguidor do povo de Deus. Hoje nós vamos ver Daniel fazendo essa mesma pergunta. Daniel não tinha dúvida nenhuma sobre Deus. A pergunta que ele faz aqui, parece que ele está duvidando de Deus, mas ele não está. Ele sabe que Deus é certeiro. Deus prometeu, Deus faz. Mas a pergunta da vida dele era, agora eu estou imaginando, Senhor, eu viverei para entrar em Jerusalém? Aí Deus deu a mesma resposta que Deus tinha dado a Moisés. Deita, Daniel, saquete. Durma, Moisés, sossegue. Nós precisamos confiar em Deus. Nós estamos estudando um livro muito difícil, profecia é difícil. Mas a gente não precisa tentar decifrar esses dragões, esses leões, essas feras. O que nós precisamos é decifrar o sinal de Deus. Não vos preocupeis com o sinal da besta, se é o Elon Musk, se é qual o outro aí que está aí na moda, se é o Macron, se é... Não importa com isso, você não tem que se preocupar. Com o que Deus vai fazer com os ímpios. Você precisa se preocupar com o que Deus vai fazer
com os santos? Foi essa a pergunta de Daniel. No capítulo 7, ele respondeu sobre o futuro. No capítulo 8, ele também respondeu. E Daniel ficou com dúvida sobre o capítulo 8. E aí ele ora. Vamos ao texto. Eu me emocionei com essa lição de hoje. Ai, ai, ai. Sabe, eu ando um pouco cansado. Teve o feriado. Eu descansei bastante. Saudações, cavaleiro. Deu like lá, viu? Oi? Deu like. Comente aqui. Vá com Deus. Deus responde. Esse também é aquele menino que apareceu esses dias aqui. Esqueci o nome dele. Leonardo, não. Esqueci o nome dele, mas ele é bom. Boa gente, apareceu aqui. Já se inscreveu no canal. Como fez o Flávio hoje. Até perdi o rebolado. Então nós já falamos do capítulo 7. Já falamos do capítulo 8. E hoje, capítulo 9. A oração de Daniel. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, Babilônia, no ano 1º de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, tá vendo, ó? Um profeta citando o profeta, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco de cinza. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei os meus pecados, e disse, tá vendo, ó? Os discípulos de Jesus falaram, Senhor, não sabemos orar, ensina-nos a orar. Eles sabiam orar. Eles tinham aprendido com Daniel. Oração é isso. Adorar ao Criador. Louvar o Senhor pelo que Ele é. Reconhecer a nossa vida pecaminosa e pedir perdão por eles. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei o meu pecado, e disse, ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam, e guardam os teus mandamentos. Todos pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê nesse dia, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto, aos de longe, em todas as terras, por onde os tem
os tens lançado por causa da sua prevaricação, por causa do seu pecado. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu pela mão de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ti. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos a tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós. Ó vigia das pessoas, o Senhor vigiou sobre o mal que está sobre nós e trouxe sobre nós. Porque justo é o Senhor, o nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome como se vê neste dia, pecamos, obramos impiamente. Ó Senhor, segundo todas as suas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ó vigia das pessoas, ouve a oração do teu servo Daniel e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor, o vigia das pessoas. Inclina, ó Deus, ó meu Deus, os teus ouvidos e ouve, ó meu Deus, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti, nosso Deus. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Estando... Amém, né? Aqui acaba a oração. Gente, que oração tocante.
Se você diz que não sabe orar, é razoável. Mas a partir de agora, quando você se levantar de manhã, enquanto você ainda não souber orar, leia Daniel capítulo 9 até o verso 19. É a oração de Daniel. Deus responde Daniel. Deus responderá a você. Deus responderá a mim. Ele respondeu já a mim várias vezes. O Deus de Daniel é o meu Deus, o vigia das pessoas. É o meu vigia. Estando eu ainda falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, eu estava ainda orando, quando o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, quando eu vi aquela visão depois dos seres que eram os reinos de todo o mundo, então ele veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele tocou-me a hora do sacrifício da tarde, 3 horas da tarde. Ele tocou-me a hora da morte do Messias, o sacrifício da tarde, que seria feito às 3 horas da tarde. Não no templo de Jerusalém, mas no mundo, no centro do mundo, para que todos fossem atraídos para Jesus. E me instruiu, e falou comigo, e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Você quer saber, meu amigo? Ore ao Senhor do céu, o vigia das pessoas, vai te dizer o que você precisa saber. Porque eu não sei o que você quer saber, é Deus que sabe. É Deus que conhece os intentos dos nossos corações. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem o sentido na palavra e entenda a visão que tiveste. Gabriel disse assim, quando você começou a orar, Daniel, já saiu a ordem para que eu, Gabriel, viesse responder às suas dúvidas. Você sabe qual é a distância do céu à terra? Nove minutos. Foi o tempo que nós levamos para ler essa oração. Foi o tempo que provavelmente Daniel levou para orar. E quando ele começou a oração, saiu a ordem, o vigia das pessoas disse: corre lá, Gabriel, responda ao meu servo Daniel, muito amado. Então, Gabriel saiu correndo e foi até Daniel. 9 minutos. Ou menos, porque houve um entreveiro no caminho.
no princípio das tuas... Ah, tá. Então qual que era a dúvida de Daniel? Ele não queria saber qual seria o final do mundo. Ele não queria saber qual é o sinal da besta. Ele não queria saber quem era o anticristo. Ele não queria saber quem é que ia falar blasfêmia contra Deus. Ele queria saber quando que ele poderia voltar para Jerusalém a prestar culto a Deus. Na verdade, ele queria saber se ele ia estar presente nesse momento. E veja a resposta: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entenda, Daniel, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Sabe, Daniel, você está querendo saber se eu vou levar meu povo para Jerusalém? Vou. Vou fazer mais, Daniel. Eu vou dizer para você quando virá o Messias. E aí ele fez isso aqui: 62 semanas mais 7 semanas. Isso aqui os sabidinhos eles fazem as contas direitinho. Desde 538 que saiu o decreto para restaurar o templo. E aí passa as 69 semanas, depois na última semana o Jesus é morto. Gente, é um estudo maravilhoso, bonito, que no YouTube aí tem sabidinhos falando sobre isso. O Dr. Rodrigo, o Arilton, não lembro, tem vários estudiosos aqui que destrincham direitinho essas profecias de Daniel 8,14, porque foi essa a pergunta de Daniel. Daniel não estava entendendo, e aí o anjo Gabriel veio e explicou para ele não só o grande período de 2.300 tardes e manhãs, como o pequeno período das 72 semanas, que seria o período entre Daniel até o nascimento do Messias, o ungido. Então isso é muito lindo. Hoje a gente já sabe de tudo isso. O Messias já veio. O Messias foi morto na metade da semana e o Messias ressuscitou. E a profecia disse que o Messias voltará, que no final de 2.300 anos o templo, o santuário seria restaurado, purificado. Alguns mais afoitos acreditaram que quando Daniel estava falando do templo, na verdade ele se referia à terra. Então a terra seria purificada. A terra será purificada no final, nos últimos dias. Então são os últimos dias. Então Jesus vai voltar no final dos 2.300 anos. Não. Jesus não voltou. E eu estou dizendo para você aqui que ele não voltou, mas ele restaurou o templo, o tabernáculo celestial. E quando Daniel viu abrindo os livros, é porque está havendo um julgamento dos povos. E ele começa pela casa de Deus. Primeiro vai julgar os mortos, depois os vivos. E daqui a pouco, quando falar está feito,
Aí ele vem para resgatar o seu povo. Todos aqueles que se acham inscritos no livro da vida do Cordeiro. E aí nós vamos embarcar naquela grande nave 777. Sabe por que eu falo o 777, comparando com o da Boeing? Ah, gostei da sua bicicleta. Porque Apocalipse 7 fala do sinal de Deus. Apocalipse 14 fala da característica do povo de Deus. Apocalipse 21 fala da glória do povo de Deus. Por isso é 777. Mas voltemos ao assunto. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo e o príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ele fala, virá o Messias, Jesus. Depois do Messias, haverá um assolador, Império Romano. Depois virou Babilônia. Ouça, entende? Esse império vai perseguir o povo desde a época de Jesus até a sua volta agora. Ah, mas o Império Romano foi extinto na Idade Média? O Império Romano sim, mas Babilônia continua sobrevivendo em Roma. Aí o capítulo 10 fala de umas guerras. Eu confesso que eu não entendi muito isso aqui, ainda preciso estudar mais. Mas dá a entender aqui que historicamente haveria guerra entre os impérios da Babilônia com o Egito, haveria muitas guerras. E alguns historiadores viram aqui o Epifânio, que invadiu o templo de Jerusalém. Vai lendo devagarinho. Aquilo que o Senhor não te revelar por enquanto, fica tranquilo, virá. Eu já li sobre isso, já vi muitas pessoas falando sobre isso. Eu ouvi hoje umas 3 vezes para ver se eu conseguiria comentar, não é? Vou ler de novo e depois a gente volta com o capítulo 10, tá bom? Capítulo 10 e 11, que na verdade é o mesmo. E no final vem o 12, que é quando Deus disse que muitos, ele fala para Daniel, vá dormir, Daniel. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros 2, um desses da banda à beira do rio, e outro da outra banda à beira do rio. E eles disseram ao homem vestido de linho,
que estava sobre as águas do rio. Que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando se levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de tempo, e quando tiverem acabado de destruir o povo do santo, todas essas coisas serão cumpridas. Veja que aqui, além do homem Gabriel, o anjo Gabriel, existe um outro homem ali. Imagina-se que seja Miguel, o próprio Cristo, conversando com Daniel e dizendo como vai ser esses dias. Daniel é muito tremendo. Então a gente vai voltar aqui ainda para comentar o capítulo 10, o 11 e o 12, tá bom? Mas não esqueça, Deus é poderoso, Ele responde às nossas orações. O que Ele requer de nós? Obediência à sua santa lei, a palavra de Deus, resumida nos 10 mandamentos e ampliada na Torá e nos profetas. Aqui está o segredo da vida. Todo mundo pergunta, Senhor, qual é o sentido da vida? Esse: adorar ao Criador, respeitar as suas leis, viver vida santa e reta. E o Senhor terá misericórdia de nós e vai nos revelar o que importa para nós. Não fique pensando muito qual é o sinal da besta. Esqueça isso. É chip. Vai ser o número 666, o código de barras. Vai ser o Expresso Latam Airlines. Oh, desculpa, falei o nome da empresa, perdão. Agora eu não posso falar o que eu ia falar. Eu estava fazendo uma brincadeira com esse nome, só para usar a musicalidade do nome. Você precisa embarcar no 777, Apocalipse 7, 14 e 21. E não no 666, que é o número de homem. É o número de Babilônia. A estátua tinha 36 metros. Os babilônios fizeram maravilhas. Criaram o relógio. Por isso que o relógio é dividido em 12 pedaços. Mas é isso. O assunto é difícil, mas tenha paciência. Devagarinho nós vamos chegando lá. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.